Correspondências. Pareceres número 192/2011, Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao balancete da Receita e Despesas da mesa da Câmara do mês de março de 2011. Ofício número 218/2011, Gabinete do Prefeito respondendo aos requerimentos número 756 a 764/2011. Convite da Secretaria de Cultura e Turismo para participarem dos diálogos, bem como para estimularem a participação de todas as pessoas integrantes do cenário cultural no dia 24 de maio de 2011, às 18h30 na Biblioteca Municipal. Ofício número 178/2011, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do deputado estadual, senhor Itamar Borges, informando a população de Arujá que foi contemplada com a construção de 800 casas populares. Ofício do seu gabinete GPE, número 479/2011, Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, informando ao recebimento da moção número 145/2011, autoria do vereador Abelzinho, em apoio à instituição parlamentar metropolitana da Grande São Paulo. Ofício das câmaras municipais de Carapicuíba, Cotia, Diadema, Mauá, Mariporã, Pirapora, de Bom Jesus, Poá, Estância Turística de Salesópolis, Juquitiba, manifestando apoio à instituição parlamentar metropolitana da Grande São Paulo. Convite da Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes para o lançamento da pedra fundamental que representa o início das obras de construção do Centro de Reabilitação de Mogi das Cruzes no dia 25 de maio de 2011, às 10 horas, na Avenida Antônio de Almeida, sem número, próximo à rotatória do rodeio do município de Mogi das Cruzes, São Paulo. As correspondências estão à disposição dos nobres vereadores na secretaria. Está em única discussão e votação das indicações de números 2.640 a 2.646/2011. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do nobre vereador Valmir. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura das moções de pesar de número 150 e 151 de 2011. Não tem as minhas aqui. Moção de desagravo, moção de pesar. Não, isso aqui não é de pesar, cadê? Isso aqui é do Dr. Wilson, tá por aí. Cadê o companheiro? Moção número 150/2011, autoria do Poder Legislativo, referente a pesar pelo falecimento da senhora Neuza da Silva Marconi. Requeram dispensadas as formalidades regimentais que façam consideradas as análises da Casa de Leis uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Neuza da Silva Marconi, esposa do ex-vereador José Saturnino Marconi. É de profunda tristeza que o Legislativo solidário com os familiares e com o amigo Zezão, cidadão que há longos anos vem prestando a colaboração para com a administração municipal. Apresenta esse singelo ato no momento de profunda dor, lamentando profundamente esse triste acontecimento. Plenário João Godoy, dia 23 de maio de 2011, Abel Franco Larini, presidente, Racim Ali Hamoud, José Sidney Scheid, Márcio José de Oliveira, Wilson Ferreira da Silva, Josival Marques de Souza, João Francisco Civic de Godoy, Gabriel dos Santos, Valmir Moreira dos Santos, Reinaldo Gregório Júnior. Presente moção será encaminhada à família enlutada. Moção número 151/2011, autoria Josival Marques de Souza, referente ao pesar pelo falecimento à senhora Carmen Aparecida Gomes.
Requeiro dispensar as formalidades regimentais que faça consignadas nessa Casa de Leis uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Carmen Aparecida de Gomes, membro da Igreja Tabernáculo de Deus há 5 anos, com grande destaque em virtude dos trabalhos sociais realizados principalmente com os jovens. Sua morte causou profunda tristeza, pois tratava-se de querida e respeitada por todos. Que triste brilhou a caminho da solidariedade ao próximo. Apresento esse singelo ato nesse momento de profunda dor, lamentando profundamente esse triste acontecimento. O plenário é João Godoy, dia 23 de maio de 2011, Josival Marques de Souza, vereador. A presente moção será encaminhada à família enlutada. Segunda fase. Solicito ao nobre vereador, segundo secretário, que proceda a leitura para discussão e votação dos requerimentos de número 778 a 791 de 2011. Requerimento 778/2011, autoria vereador Silva Marques de Souza. Referente reitera requerimento número 703/2011, tapa-buraco na Avenida Inocêncio José Rodrigues, de frente ao número 170, bairro Arujá América. Requer o cientista do prefeito municipal, após liberação para o plenário, que informe dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, com a provisão do serviço de tapa-buraco no endereço acima citado. Justificativa. Conforme informação pela Secretaria de Obras, no dia 18 de novembro de 2010, estava sendo viabilizado os reparos de tapa-buraco, mas até o momento nada foi feito, ressaltando que ainda no último final de semana uma criança caiu no local, tendo que ser levada ao hospital devido aos ferimentos causados em indignação por parte dos moradores, sendo que a solicitação de serviço está sendo solicitado por esse vereador desde 8 de novembro de 2010. Diante do exposto, rogo urgência na solicitação. O plenário João Godoy, dia 23 de maio de 2011, Josival Marques, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do vereador Valmir. Requerimento 779/2011, autoria vereador José Sidney Scheid. Referente à colocação de iluminação na rua que dá acesso ao Instituto Jovem da Verdade, que se localiza no Mirante. Requer o cientista do prefeito municipal, após a liberação para o plenário, que informe do deputado solicitado pela lei orgânica do município quais são as providências que estão sendo tomadas visando a colocação de iluminação numa rua que dá acesso ao Instituto Jovem da Verdade, que se localiza no Mirante, nesse município. A benfeitoria se faz justificativa. A benfeitoria se faz necessário, pois no local pode haver furtos e acidentes. Plenário João Godoy, dia 23 de maio de 2011, José Sidney Scheid, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do vereador Valmir. Requerimento 780/2011, autoria vereador José Sidney Scheid, referente à construção de calçadas nas ruas existentes no bairro Mirante 2. Requerendo cientista do prefeito municipal, após a duração do plenário, para que informe do prazo estabelecido pela lei orgânica do município quais são as providências que estão sendo tomadas visando a construção de calçadas nas ruas do Mirante 2, nesse município. A justificativa se faz necessário, pois as calçadas se encontram em péssimo estado. O plenário João Godoy, dia 23 de maio de 2011, já se deixar de vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Requerimento aprovado com ausência em plenário do novo vereador Valmir. Desculpa, senhor presidente. Requerimento 781/2011, autoria vereador José Sidney Scheid. Referente à iluminação na Estrada dos Fernandes, que interliga a rodovia Presidente Dutra. Requeiro o cientista do prefeito municipal, após a liberação para o plenário, que informe, dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, quais são as providências que estão sendo tomadas visando a eliminação da Estrada dos Fernandes, que interliga com a rodovia Presidente Dutra no Mirante, desse município. Justificativa, a benfeitoria se faz necessário, pois no local pode haver furtos, acidentes e roubos. Duas coisas ao mesmo tempo. Plenário João Godoy, dia 23 de maio de 2011, vereador José Sidney Scheid. Está em discussão.
Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do vereador Valmir. Requerimento número 782/2011, justificativa. Iniciativa vereador João Godoy. Referente a melhorias na EE, professora Dalila Franco da Silva. Requerendo ser notícia ao prefeito municipal, após a geração do plenário, que informe dentro do prazo estabelecido pela LOM quais as providências que esse executivo adotará visando sanar os problemas existentes na EMEFA Dalila Franco, localizado na rua José da Silva Ferraz, número 50, bairro Barbosa, no que se segue. Iluminação da quadra de esportes. Iluminação do banheiro masculino dos professores, totalmente às escuras. Fecha aspas. Colocação de manutenção dos toldos das janelas. Colocação de cobertura das rampas de acesso dos alunos. Reforma da rampa para pessoas com deficiência adequando na norma ABNT, pertinente a esse caso. Justificativa. Se a iluminação fica inviável, a prática de qualquer atividade noturna e a demanda para tal, como esportes e eventos festivos, na noite do curso do EJA, cujos alunos eventualmente se utilizam a quadra, no caso dos toldos, visa proteção contra as claridades excessivas durante as aulas. Plenária João Godoy, dia 23 de maio de 2011, doutor João Godoy, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado, com ausência em plenário do vereador Valmir. Requerimento 783/2011, iniciativa do vereador João Godoy, referente às melhorias na rua Juriti, com a rua Gaivota Jardim Pinheiro. Requer do cientista prefeito municipal, após a deliberação favorável do plenário, que informe dentro do prazo estabelecido pela LOM quais as providências que esse executivo adotará visando sanar os problemas existentes na rua Juriti, no entronco com a rua das Gaivotas Jardim Pinheiro. Justificativa. Há uma deteriorização do asfalto nesse local, o que se acaba por inibir a passagem do fluxo proveniente de chuvas e esgoto doméstico, causando acúmulo de água. O plenário João Godoy, dia 23 de maio de 2011, doutor João Godoy, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado, com ausência em plenário, vereador Valmir. Requerimento 784/2011, iniciativa vereador Dr. João Godoy, referente à substituição lombada na Avenida Amazonas, MFA1. Requerendo ser notícia ao prefeito municipal, após a deliberação favorável do plenário, que informe dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município quais as providências que esse executivo adotará ao analisar o que se segue. Substituição lombada existente na Avenida Amazonas, nas mediações da MFA1, por outra que fique mais próxima dessa unidade escolar. Justificativa. Nesse caso, não se trata mais de evidência de acidente. Já houve acidente fatal nesse local e seria prudente providenciar no sentido que se deve evitar outros. No local é potencialmente suscetível a essas ocorrências. Plenário João Godoy, dia 23 de maio de 2011. Doutor João Godoy, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado, com ausência em plenário do vereador Valmir. Requerimento 785/2011. Autoria vereador Dr. Márcio Oliveira, líder do PRB. Referente às respostas das indicações sobre número 2602/2011, número 2601/2011, número 2591, assim se segue, número 2590, número 2589, número 2588, número 2482/2011, número 2481/2011, número 2480, número 2452, número 2451, número 2361, número 2333, 2335, número 2334, 318/2010, número 2308/2010, número 2307/2010, número 2306/2010, número 2273/2010, número 2272/2010, número 2273/2010,
2259/2010, número 2258/2010, número 2257/2010. Considerando as indicações em anexo número 2602/2011, apresentada em sessão ordinária na data de 18 de abril de 2011, número 2601, apresentada em 18 de abril de 2011, número 2591, apresentadas em 18 de abril de 2011, número 2590, apresentado em 11 de abril de 2011, número 2589, apresentado em 14 de fevereiro de 2011, número 2588, apresentado em 11 de abril de 2011, número 2482, apresentado em 28 de fevereiro de 2011, número 2481, apresentado em 28 de fevereiro de 2011, número 2480, apresentado em 28 de fevereiro de 2011, número 2452, apresentados em 14 de fevereiro de 2011, número 2451, apresentados em 14 de fevereiro de 2011, número 2361, apresentados em 6 de dezembro de 2010, número 2460, apresentados em 6 de dezembro de 2010. Número 2335, apresentado em 8 de novembro de 2010. Número 2334, apresentado em 8 de novembro de 2010. Número 2318, apresentado em 25 de outubro de 2010. Número 2308, apresentado em 18 de outubro de 2010. Número 2307, apresentado em 18 de outubro de 2010. Número 2306, apresentado em 18 de outubro de 2010. Número 2273, apresentados em 20 de setembro de 2010. Número 2272, apresentados em 20 de setembro de 2010. Número 2259, apresentado em 13 de setembro de 2010. Número 2258, apresentado em 13 de setembro de 2010. Número 2257, apresentado em 13 de setembro de 2010. Que versam sobre as benfeitorias aos bairros Jardim Pinheiro, Parque Rodrigo Barreto, Vila Pilar, Jardim Via Dutra, Retiro, Centro Residencial, Copaco, Bairro dos Fontes, Estância Pacaembu, Bairro do Mirante, Arujá América, Chácara Santo Antônio e Bairro Peinha. Considerando que a realização desses serviços atenderá à necessidade dos munícipes que residem nos bairros supracitados, considerando que diversos moradores procuraram esse edil, cobrando a realização dos serviços, considerando por derradeiro que até o presente data não obtive nenhuma resposta dessa municipalidade, é que requer o excelentíssimo prefeito municipal, após a deliberação fora do plenário, que informe dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município quais as informações. Primeiro, encontram-se cronograma da Secretaria de Obras e Serviços a execução desses serviços. Segundo, se consta quando serão executados. O plenário é João Godoy, dia 23 de maio de 2011, Dr. Márcio de Oliveira, líder do PRB, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do vereador Valmir. Requerimento 786/2011, autoria do vereador Abel Franco Larini. Solicita informação sobre a possibilidade de instalação de feira livre entre os bairros Jordanópolis e Nova Arujá. Requer o excelentíssimo prefeito municipal, após a deliberação flagrante aqui no plenário, informações sobre a possibilidade de instalação de feira livre entre os bairros Jordanópolis e Nova Arujá. A justificativa é que, sabido que os moradores desses bairros foram consultados e, através de abaixo-assinado, foram preenchidas 27 páginas em um total de 900 munícipes interessados na feira livre. Leve-se em consideração que esses bairros não possuem feira livre próximo, sendo pré-indicado pela maioria dos interessados a localização para a instalação da rua Santo Antônio de Catigeró e indicado ao dia de sábado. Esperamos contar com os nobres vereadores para que a aprovação desse requerimento. O plenário João Godoy, dia 23 de maio de 2011, Abel Franco Larini, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários,
que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do vereador Valmir. Requerimento 787/2011. Autoria do vereador Reinaldinho, líder do PTB. Referente à construção de banheiros e vestuários nas quadras de todos os bairros. Requer a cientista do prefeito municipal, seu prefeito municipal, Abel Zelarini, que informe do prazo estabelecido pela LOM. Solicita informações se há estudos para a construção de banheiros e vestuários em todas as quadras que já estão construídas e que estão em andamento. Considerando pelo grande volume de crianças e adultos já estão utilizando as quadras, se faz necessário a complementação desses banheiros e vestuários, pois algumas crianças estão utilizando o local aberto para fazer necessidades e se vestir. Isto está trazendo grande constrangimento a todos. Ele não querem ir até suas casas para não perder o foco da brincadeira. O plenário é João Godoy, dia 17 de maio de 2011, vereador Reinaldinho, líder do PTB. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do vereador Valmir. Requerimento 788/2011, autoria do vereador Reinaldinho, líder do PTB. Referente à manutenção da rua Beija-Flor do bairro Retiro. Requer a cientista do prefeito municipal, Bellarini, que informe dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, solicito informações sobre a manutenção da obra de recuperação da rua Beija-Flor do bairro Retiro. Vários moradores vêm sofrendo com a má conservação da rua. Existe uma moradora com necessidade especial, de grande dificuldade de se locomover, de cadeira de rodas. Por isso, rogo especial atenção no atendimento do requerimento. O plenário é João Godoy, 6 de maio de 2011, Reinaldinho, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência plenária do vereador Valmir. Requerimento 789/2011, vereador Reinaldinho, líder do PTB. Referente ao setor de pesquisa para melhor atender aos munícipes. Requer a cientista do prefeito municipal, Bellarini, que informe do prazo estabelecido pela lei orgânica do município. Solicito informações se há estudos para a criação de um local dentro da prefeitura, onde todos os munícipes possam expressar a sua opinião e avaliar atendimento, rapidez nas soluções aos assuntos e problemas apresentados em todos os setores da prefeitura. O plenário João Godoy, 18 de maio de 2011, Reinaldinho, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência plenária, vereador Valmir. Requerimento 790/2011, autoria do vereador Gabriel dos Santos, referente à instalação de uma agência do INSS em Arujá. Requer nos termos regimentais, a sua excelência, o prefeito municipal, após a deliberação para o vereador plenário, que informe de quais as providências que estão sendo tomadas e o prazo para a instalação de uma agência do INSS nesse município. Arujá possui quase 80 mil habitantes, é inadmissível que até o momento não haja ainda uma agência do INSS para atender seus moradores, fazendo com que inúmeros munícipes locomovam-se até os municípios de Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, entre outros, para o Tequeiro. Informações do Poder Executivo, já há um contato, se há no local definitivo para a construção da agência do INSS e se há projeto em andamento, qual o prazo, etc. Plenário João Godoy, 23 de maio de 2011, Gabriel dos Santos, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do nobre vereador Valmir. Requerimento número 791/2011. Autoria do vereador Gabriel dos Santos. Referente à defesa civil, estruturação e aparato técnico. Requer nos termos regimentais a sua excelência, o prefeito municipal, após a deliberação favorável em plenário, que informe quais as providências que estão sendo tomadas e o prazo para que a defesa civil de Arujá seja efetivamente estruturada e tenha todos os recursos e aparato técnico necessário para atender às necessidades enfrentando as situações de risco.
A estrutura da Defesa Civil não pode apenas atender às formalidades legais, deve atuar na prevenção e não apenas acionado ao caso de um desastre. A Defesa Civil precisa de apoio para melhor oferecer capacitação para prevenir os casos de emergências e de calamidade pública. Sem recursos e seria impossível prestar um atendimento de emergência de qualidade. Portanto, requeiro a essas informações, pois trata-se de um órgão de extrema importância no município. Mas, para que a Defesa Civil seja significativamente mais destacada, deve ter maior qualificação de seu trabalho, precisa estar mais estruturada, dispor de aparato técnico, assim como de modernizar os mecanismos de monitoramento. O plenário João Godoy, 23 de maio de 2011, Gabriel dos Santos, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do vereador Valmir. Acabou, meu? Solicito ao nobre vereador, segundo secretário, que proceda a leitura para a discussão e votação da moção de número 152, 2011, de autoria do nobre vereador Dr. Wilson Ferreira. Moção número 152/2011, autoria do vereador Dr. Wilson Ferreira. Referente à moção de desagravo ao povo de Arujá. Requer adotar a mesa após a deliberação para o plenário, que faça consignar nos anais dessa Casa de Leis uma moção de desagravo ao povo de Arujá, e de forma particular aos condomínios de Arujá, pelo agravo cometido por infelizes palavras escritas e propagandas por uma moradora de Arujá, que infelizmente teve sua casa furtada. Arujá é cidade natureza, de beleza ímpar, de clima agradável e de povo afável. Tem seus problemas Arujá, e quem não tem? Mas quem disse que se rende aos problemas que existem e que surgem é altivo o povo de Arujá. E por isso mesmo destemido. Não é um povo egoísta. Esse nosso querido povo de Arujá, não importa onde mora, nem bairro simples ou num condomínio. É nítido em o seu envolvimento com os problemas muito mais dos outros que os particulares de cada uma das pessoas. Exemplos não faltam. São os condomínios que dizem os condônimos, que ajudam a cidade com suas mais variadas campanhas sociais, seus projetos de integração com a população, fora dos condomínios através da Conda e do seu braço social, a Unicom, que aliás nada recebem pelos cargos e pelos trabalhos sociais ou de direção dos condôminos. Muito pelo contrário, agregam-se de corpo e de alma, de coração ao próximo. Meu mais sincero respeito a esses voluntários, que são os dirigentes dos condomínios e de todos que lhes auxiliam. Também do lado de fora dos condomínios, nos bairros, nas periferias, temos pessoas abnegadas, que pensam mais nos outros que em si próprias. Eu não vou citar nomes, porque são tantas as pessoas, são tantas as ações dentro e fora dos condomínios, que seria uma injustiça falar de uma, não falar da outra. Injustiça, convenhamos, não combina com Arujá e nem com o povo. Sim, repito, Arujá tem problemas, mas em virtude do seu povo é preponderante. E ainda que existam pessoas que não se amoldem, Arujá não vamos, povo querido de Arujá, pagar-lhes com a mesma moeda. Vamos convidá-las e conviver conosco. E aí, duvido que não enxerguem quanto nossa cidade e nosso povo são maravilhosos. Diante disso, como representante do povo, não posso e não vou me calar. Daí porque apresenta à mesa, para que fique registrado nos anais dessa Casa de Leis, uma moção de desagravo ao povo de Arujá,
e de forma particular aos condomínios de Arujá e todos os seus condônimos, cidadãos arujaenses, pelo agravo sofrido por palavras desabonadoras e tristes, perpetradas, quiçá, inconscientemente por qualquer pessoa que ainda não se amaldou e convencia de nosso querido povo de Arujá. Requeiro que, após a deliberação favorável do grande plenário e dispensadas as formalidades regimentais, seja dado conhecimento da presente moção à Conda, à Unicom, bem como ao ilustríssimo senhor presidente dos condomínios 5 e a sua excelência, seu prefeito municipal. Requeiro ainda que, se possível, seja publicado na imprensa local para o conhecimento de todo o povo que, por esta moção, é desagravado. Plenário João Godoy, dia 19 de maio de 2011, Dr. Wilson Ferreira, vereador, líder do governo. Está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador, Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internautas, senhoras e senhores. Senhor presidente, o motivo desta moção é porque eu entendo que o Poder Legislativo, como representante do povo, não pode se calar a ofensas feitas, perpetradas ao povo de Arujá. Ninguém mais do que esta Câmara Municipal já se levantou, e por mais de uma vez, inclusive com visitas, com reuniões, questionando a segurança pública na nossa cidade. E isso é construtivo. Eu entendo a situação da família, daquelas famílias que são vítimas de crimes, os mais variados na nossa cidade, mas isso não justifica que se coloque num balaio com palavras que eu não vou repetir aqui, mas que rodou a rede mundial de computadores, porque foram e-mails que foram sendo repassados de pessoas para pessoas, colocando a cidade de Arujá como covil. Eu entendo que esta revolta, se ela fosse naquele instante, se ela fosse impensada, eu entendo que ela seria até aceitável, mas não da forma como foi feita. E nós, eu entendo, particularmente, e peço apoio na aprovação desta moção, nós temos que sair na defesa do povo de Arujá. Nem todos são cobras, nem todos são professores de delinquentes, nem todos criam seus filhos para a delinquência. Eu acredito que dentro da cidade de Arujá, como em todas as cidades, em todas as aglomerações sociais, existem pessoas boas e pessoas ruins. Mas a quantidade de pessoas boas é infinitamente maior do que a de pessoas ruins. É que as ações que aparecem, nobre vereador Reinaldinho, são das pessoas ruins. Infelizmente, as ações das pessoas boas são ações que ficam no ostracismo, ficam esquecidas. Nós temos lideranças comunitárias, nós temos membros de entidades, de organizações não governamentais, que eu acredito, boa parte dos seus tempos livres, eles se dedicam à prática do bem, à disseminação do bem, à construção. Eu fiquei constrangido, recebi vários e-mails de arujaenses nativos, né? E esta cidade tem sido maravilhosa para mim. Eu não nasci em Arujá, mas eu me sinto de Arujá. E eu entendo que a Câmara não poderia ficar calada, ficar em silêncio, ainda que eu não vou repetir, por respeito ao povo de Arujá, as ofensas perpetradas. No momento, a gente entende de muito nervosismo, até inconscientemente, mas fica um alerta, que tem sempre alguém olhando pelo povo bom, pelo povo ordeiro e pelos cidadãos de bem da nossa cidade. Em razão disso, senhor presidente, eu peço o apoio de todos os nobres pares para a aprovação desta moção de desagravo, porque efetivamente o nosso povo
precisa ser desagravado. Muito obrigado. Nobre vereador doutor Wilson, não poderia deixar de registrar, nesse momento, o meu total apoio à moção de Vossa Excelência, parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa e dizer ao senhor que eu concordo com todas as palavras que o senhor diz aqui na moção, inclusive as vírgulas e os pontos. Ok, vereador? Está em discussão. Com a palavra, vereador Coceira Cabelo. Senhor presidente e demais pares, respeito muito a posição do nobre vereador Dr. Wilson, mas esse vereador, em consideração a Vossa Excelência, considero muito, também respeito, mas eu vou votar contrário a essa moção, porque no calor de um assalto, no calor de uma pessoa sendo sequestrada, não sei lá o que eu nunca passei, já passei por assalto, mas foi assim, coisa rápida, então não senti muito fervor. Então, no calor daquilo tudo acontecendo, eu iria escrever uma faixa, eu iria escrever para o mundo, que eu fui assaltada e estou morando num lugar fechado. Então, nada contra, eu vou votar contra, doutor Wilson, mas porque se fosse a minha pessoa, eu faria o mesmo também. Eu ia xingar até minha mãe, que estava lá morando, estou dando exemplo da minha família, morando do lado da minha casa, e minha casa sendo assaltada. Então minha mãe ia ser xingada nesse exato momento. No calor do nervosismo, eu iria xingar todos, qualquer um que chegasse. A PM, eu ia xingar, a Guarda Municipal, o Presidente da República. Então, eu acho que no calor do nervoso, aquela pessoa colocou aquela faixa no modo de desabafar. Estou com ela e não abro. Isso aí, muito obrigado. Com a palavra, vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, o público aqui presente, é natural que toda vez que existe um ato de retaliação em função da nossa cidade e que diz respeito às pessoas que moram aqui dentro do nosso município, é natural que a gente tem que ter uma ação, né? Eu costumo dizer que toda ação naturalmente gera uma reação. O que aconteceu, naturalmente, infelizmente, aconteceu com outras pessoas em outras localidades da nossa cidade, infelizmente, dado a grande quantidade de pessoas que, infelizmente, partem para o mundo da delinquência e da coisa errada. E nem por isso, nenhum de nós aqui saiu metendo a boca no trombone e falando desse ou daquele de forma aleatória. Então é natural que a gente entenda a dor daquela pessoa que perdeu alguma coisa ou que teve a sua privacidade invadida por conta das pessoas entrarem no seu leito, no seu lar, mas isso naturalmente, de forma nenhuma, vai dar a essa pessoa o direito, principalmente posterior, quer dizer, depois de algum tempo, né, que a pessoa naturalmente já pôde tomar um chá, já pôde tomar um café, já pôde ser amparada por algum dos seus familiares ou por alguma pessoa do seu conhecimento, naturalmente essa pressão já deve ter abaixado, então ela fez isso com o sangue bem frio e já calculando e pensando todos os seus atos. É natural que eu concordo com essa moção do nobre colega Dr. Wilson e quero nesse momento também pedir para que os colegas nos acompanhem, porque dessa forma, né, é notório que a gente já teve problemas de ordem parecida aqui e ninguém saiu gritando aí, né, por conta de que a pessoa teve a sua casa arrombada ou porque teve um objeto da sua casa subtraído por um delinquente. Então, vale deixar esse registro e a gente tem que ter ações, sim, daquelas como a gente vem fazendo, inclusive de uma menção de repúdio à nossa Secretaria de Segurança de São Paulo, para que ela nos olhasse com bons olhos, com mais carinho, e que desse para a gente a condição, que desse para a gente um contingente de policiais que pudesse baixar o índice de criminalidade da cidade e que os roubos e os assaltos também diminuíssem por conta disso. Então, as nossas ações elas são voltadas para a cidade como um todo, os 97 quilômetros quadrados que consiste o nosso município. Então, é natural que uma ação isolada, a gente não vai, de forma nenhuma, concordar com ela. Era isso que eu tinha para dizer. Palavra, nobre vereador Gabriel. Você vai? Senhor presidente, nobres
colegas de plenário, público presente, internautas. Em fevereiro desse ano, o jornal Agora veiculou uma matéria das 100 cidades mais violentas do estado de São Paulo. Arujá não figura entre elas. Até entendo a sensação de frustração dessa pessoa quando voltou para o seu imóvel e encontrou ele sendo vitimado por delinquentes. Agora, não posso concordar com o que ela fez com a cidade. Até entendo que no momento, eu já passei por isso, tive um veículo furtado no pátio da Prefeitura Municipal, e nem por isso eu saí ofendendo pessoas, porque na nossa cidade de Arujá, nós temos pessoas de boa índole, nós temos pai de famílias exemplares que não são formadores de delinquentes, coisa nenhuma. Então eu faço coro ao nobre colega de plenário e saio em defesa do bom nome da cidade de Arujá. O nome da cidade de Arujá não pode ir para a lata do lixo por um momento de uma pessoa que se encontrou frustrada por uma situação. Ora, nos Jardins de São Paulo, que é cheio de polícia, roubam-se, furtam-se condomínio inteiro. E aí? Infelizmente aconteceu com ela. Quantas outras pessoas que tiveram a mesma situação? Agora, a frustração dela é porque ela paga um condomínio. E quando paga o condomínio, tem lá o item de segurança. Então o negócio é lá, a briga é lá e não já. Eu sou pai de família, meus filhos não são delinquentes. Sou pai de família como a maioria dos meus colegas de plenário e o público que está aqui presente. Então tem aqui pai de família que sai de casa de madrugada para ir trabalhar, por quê? Porque quer honrar o bom nome de pai de família e dar boa educação para os seus filhos. Também peço que os amigos votem favorável à moção do nobre doutor. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador doutor Márcio. Senhor presidente, nobres pares, eu venho aqui a essa tribuna, vereador doutor Wilson, também me solidarizar a esta moção pelo seguinte, ela foi furtada, eu acompanhei este caso, estive diligenciando lá com o síndico desse condomínio onde ocorreu isso. O que acontece? A pessoa viajou, ficou muito tempo fora, não avisou o condomínio, e o que acontece? As pessoas faziam limpeza, uma série de coisas. Eu não sei o que ocorreu em específico, eu só sei do seguinte, ninguém tem o direito de generalizar, certo? Eu sou contra a generalização. Então, o que acontece? Nós vivemos numa cidade onde a maior parcela da sociedade é uma sociedade de bem, nós não podemos desrespeitar as autoridades. Eu fui vítima de algo muito pior e nem por isso, por conta do meu fato isolado, eu critiquei de forma negativa. Eu busquei, sim, ajudar de forma construtiva, buscar compartilhar informações com as autoridades e realmente colocar na cadeia a pessoa que cometeu o delito na minha casa. Então, o que acontece? Esse tipo de situação é uma situação que todos estão vulneráveis que aconteçam com cada um. Então, não tenho por que criar uma celeuma tão grande. Então, eu acho que a sociedade arujaense merece respeito e realmente vem em boa hora essa moção e eu venho aqui também me solidarizando a ela. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com voto contrário do nobre vereador Coceira Cabelo e ausência do nobre vereador Valmir. Passamos à próxima moção. Eu solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da moção de número 153, 2011, de autoria dos vereadores Reinaldinho, Gabriel e Abel. Moção número 153/2011, autoria vereadores Reinaldo Gregório Júnior, Gabriel dos Santos e Abel Franco Larini. Referente a agradecimentos ao doutor Davi de Castro Pereira e à doutora Daniela Moisés da Silveira. Requer a doutora mesa que, após a liberação do plenário, que faça consignados da Casa Legislativa uma moção de agradecimentos às suas excelência, doutor Davi de Castro Pereira, meritíssimo juiz de direito, e doutora Daniela Moisés da Silveira, digníssima sua promotora de justiça, ambos de fora do estado local, pelo relevante sua colaboração que deram aos moradores do bairro Procodrigo Barreto com a realização da audiência pública na Escola Municipal Hermínia Araque, no dia 12 de maio de 2011, situada no próprio bairro. As dignas autoridades do Poder Judiciário gentilmente se dispuseram a discorrer
diante do público, estimado em 2.000 pessoas, sobre as questões relacionadas à regularização daquele loteamento. Com o pleno conhecimento da causa, extremamente capacitados e competentes ao elucidar as dúvidas representadas, prestaram um inevitável benefício àqueles aos quais a falta de informação legítima era causa de preocupação e insegurança. Requeremos ainda que desse ato de sociedade de ciência ao Dr. David Castro Pereira, legítimo juiz de direito, e à doutora Daniela Moisés da Silveira, digníssima promotora de justiça, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e à sua excelência desembargador Dr. José Roberto Pedran, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e à sua excelência, seu prefeito Abel José Larini, prefeito municipal de Arujá. Plenário João Godoy, dia 23 de maio de 2011, assina os vereadores Reinaldo Gregório Júnior, Gabriel dos Santos e Abel Franco Larini. Senhores vereadores, antes de passarmos à discussão, nobre vereador Reinaldinho, que é o autor original da moção, no qual o senhor me deu a liberdade de também estar assinando junto, e ao nobre vereador Gabriel, eu gostaria de solicitar aos meus pares que também, se possível, assinassem com a gente essa moção em nome dos 10 vereadores da Câmara Municipal. Se todos concordarem, nós façamos uma mudança amanhã para poder dar a entrada. Tá ok? Com a palavra, vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, a minha manifestação, senhor presidente, seria em 2 pontos. Primeiro que, semana passada, vários vereadores subiram a esta tribuna, elogiando, evidentemente, a coragem, a atitude do juiz da nossa cidade, da promotora, que se dispuseram a ir até o Parque Rodrigo Barreto, enfrentando de forma corajosa toda esta situação, e que suas palavras, inclusive, aclarearam algumas situações, né, nobre vereador, doutor Márcio, que a gente vem falando no Parque Rodrigo Barreto, e nesse sentido, de que fosse transformado, o requerimento era nesse sentido, nobre vereador Reinaldinho, fosse transformado, não que nós subscrevêssemos simplesmente, mas que nós transformássemos isso numa moção do Poder Legislativo. E aí, senhor presidente, uma emenda, um aditivo, para incluir entre as autoridades para receberem esta moção, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que é o chefe do Ministério Público, né? Então foi pedido para o presidente do Tribunal de Justiça que também se acrescentasse nesta moção o Procurador-Geral de Justiça. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Reinaldinho. Doutor Wilson, nós iremos fazer essa observação. Presidente, nobres pares, o público presente aqui, a gente estávamos numa conversa junto com o presidente e eu havia manifestado essa questão de fazer essa moção e ele, de pronto, se colocou à disposição para assinar junto comigo. E o vereador Gabriel dos Santos estava junto conosco, ele manifestou naquele momento, então, a vontade de estar participando, então, dessa moção, que eu considero de extrema importância. E a intervenção dos nobres colegas, ela vem no sentido de que a casa, naturalmente, faça isto e, naturalmente, com a assinatura dos 10 vereadores, isso vai ficar um pouco mais... vai ter um peso maior na questão das pessoas que estão sendo homenageadas receberem esses documentos. Vale lembrar, como disse o nobre colega Dr. Wilson, que o Dr. Davi, juntamente com a promotora, estiveram lá no Parque Rodrigo Barreto, naturalmente, para tentar tirar daqui